Ele disse que precisava conversar a sós, e naquele momento, Richard ficou pensando, será que ele quer um aumento? O que será que está acontecendo? Mas, curioso, decidiu ouvir. Afinal, tinha algo importante para contar sobre o sucesso da série Corridas Proibidas. Aaron, no entanto, estava com um olhar sério, e Richard já pressentia que não viria coisa boa por aí. E foi exatamente isso que aconteceu. Durante anos, a química entre o empresário e o talentoso mecânico foi o coração pulsante da famosa série Dupla do Barulho, que conquistou milhões de fãs mostrando o processo completo de comprar, restaurar e vender carros clássicos. Tudo com muito humor, adrenalina e conhecimento. Mas em 2016, essa parceria lendária chegou a um fim inesperado. Aaron Kaufman anunciou sua saída repentina do programa, uma notícia que caiu como uma bomba entre os fãs. Por que ele realmente saiu? Teria sido uma briga com Richard? Um choque de personalidades? Ou havia algo mais profundo acontecendo nos bastidores? Prepare-se, porque os detalhes dessa história podem mudar tudo o que você pensava saber sobre o famoso programa do canal Discovery. Aaron Kaufman sempre foi um verdadeiro apaixonado por máquinas. Desde jovem, ele vivia com as mãos sujas de graxa e o olhar brilhando diante de qualquer motor. Sua obsessão por inovação o levou a abandonar a faculdade para seguir o sonho de trabalhar com automóveis personalizados. Mas a decisão não foi fácil, o dinheiro era curto e as oportunidades raras. Foi só em 2002 que o destino mudou. Seu talento chamou a atenção de ninguém menos que Richard, o empreendedor ousado, cheio de energia e dono da famosa oficina Gas Monkey Garage, uma oficina especializada em restaurar carros antigos. Richard tinha um sonho grande: transformar sua garagem em um império automotivo. E para isso precisava da pessoa certa, alguém capaz de dar vida às suas ideias. Aaron era esse cara. Os dois eram opostos em tudo. Richard era expansivo, barulhento, cheio de atitude. Já Aaron era discreto, tranquilo e preferia ficar nos bastidores. Mas foi exatamente essa diferença que fez a parceria dar tão certo. Enquanto Richard cuidava dos negócios, Aaron mergulhava de cabeça nas criações, transformando sucatas em verdadeiras obras de arte. Em 2012, estreava o programa, e rapidamente o público se apaixonou. A série mostrava o dia a dia intenso da oficina, cada projeto sendo levado do caos à perfeição. Aaron logo se tornou o favorito dos fãs, um mecânico talentoso, autêntico e com uma sinceridade que conquistava todos. Ele não queria ser uma estrela da TV, queria apenas construir carros incríveis. Mas aos poucos algo começou a mudar. Enquanto Richard se concentrava nos lucros, nas negociações e nas aparições na mídia, Aaron passava noites em claro na oficina, tentando cumprir prazos quase impossíveis. O reconhecimento era pouco e a pressão cada vez maior. A Gas Monkey Garage, que antes era um refúgio de criatividade, começou a parecer um inferno barulhento cheio de máquinas e estresse. A produção exigia resultados rápidos, e o perfeccionismo de Aaron entrava em conflito com o ritmo acelerado do programa. Com o sucesso, veio também o controle. Ele perdeu liberdade criativa, e o entusiasmo que antes o movia começou a desaparecer. Os colegas perceberam a frustração dele. A oficina já não era mais o mesmo lugar. Ele ainda construía, mas as criações não pareciam mais suas. O clima ficou tenso. As diferenças entre os dois cresceram, e o que antes era uma parceria equilibrada começou a se desfazer. Na frente das câmeras, tudo parecia perfeito. O empresário visionário e o gênio das ferramentas, uma dupla imbatível. Mas por trás das luzes, o relacionamento se desgastava a cada episódio. A série deixou de ser apenas sobre carros e passou a ser sobre entretenimento, drama e audiência. E isso foi o ponto de virada. Para Aaron, o foco havia saído do fazer direito para o fazer rápido. Já Richard, como o rosto da marca, estava cada vez mais envolvido com patrocínios, eventos e oportunidades fora da garagem. Foi então que Aaron tomou a decisão mais difícil da sua vida: seguir seu próprio caminho. Uma escolha que mudaria para sempre o rumo da Gas Monkey e o coração dos fãs do programa. Dupla do Barulho deixou de ser apenas sobre carros e passou a ser sobre entretenimento, drama e audiência. E isso foi o ponto de virada.
Mas o problema era que Richard parecia ter pouca consideração por quem realmente fazia tudo acontecer. O que ele queria era mais volume, mais carros saindo da oficina. Já Aaron preferia a qualidade e perfeição, o verdadeiro artesanato automotivo. Essa diferença de visão gerou uma tensão criativa entre os dois. Eram dois caminhos diferentes, duas formas distintas de enxergar o sucesso. E no fim, ficou claro: um deles teria que sair. A única dúvida era: quem estaria disposto a abrir mão de tudo que amava? Com o tempo, Aaron tomou a difícil decisão. E quando ele anunciou que estava deixando a Gas Monkey, os fãs ficaram em choque. Muitos assistiam ao programa apenas por causa dele, pela sua dedicação e pelo amor às construções personalizadas. Mas, surpreendentemente, quando Aaron contou a Richard sobre sua saída, o empresário não tentou convencê-lo a ficar. Em vez de criar um conflito, Richard simplesmente o deixou ir. Não houve escândalo nem briga pública. Foi um silêncio estranho, quase desconfortável, para alguém que acabava de deixar um dos programas de carros mais populares da televisão. Mas dava para sentir: algo não estava certo. Quando o episódio mostrando sua despedida foi ao ar, um ano depois, o público pôde perceber como Aaron realmente foi tratado pela equipe. Para Aaron, a fama nunca foi o objetivo. Ela era apenas uma consequência. O que importava de verdade era o processo, os desafios, o tempo gasto resolvendo cada detalhe. Em uma entrevista, ele explicou: "Eu queria construir carros maiores, melhores, mas a TV precisava de carros menores." E ele não estava falando do tamanho físico, mas da ambição. Ele queria projetos que exigissem tempo, que testassem seus limites, que o fizessem evoluir como construtor. Só que acabou preso em cronogramas apertados e pressões de produtores que não entendiam o que era criar uma verdadeira obra-prima. Ele não saiu porque odiava Richard, e sim porque não queria se tornar uma versão de si mesmo que o programa exigia, alguém que fazia apenas o que dava audiência e não o que realmente amava. Em vez de se deixar destruir pelo processo, ele escolheu partir, não como um fracassado, nem como um desistente, mas como um homem que entende que, às vezes, dar um passo atrás é a única maneira de seguir em frente. Mas o que viria a seguir na vida de Aaron surpreenderia a todos. Quando ele deixou a série, foi como uma roda se soltando de um carro em alta velocidade. O programa continuou por um tempo, mas os fãs sentiram na hora: algo havia se perdido. As construções continuavam, a trilha sonora ainda tocava alto, Richard seguia com seu carisma e suas negociações, mas a magia tinha ido embora. Aaron não era apenas mais um mecânico da oficina, ele era o alicerce do programa. Seu conhecimento, sua criatividade e sua autenticidade davam à série o toque real, aquele espírito de quem realmente ama o que faz. Sem ele, as construções pareciam perder alma. Vieram novos construtores, o formato foi ajustado, mas já era tarde demais. E em 2020, apenas 3 anos após a saída de Aaron, Richard confirmou oficialmente: a série havia chegado ao fim. Mas por que Richard decidiu encerrar o programa mesmo depois de anos tentando mantê-lo vivo? A resposta pode surpreender você. Enquanto o programa vivia seu auge, dominando a TV com episódios cheios de adrenalina e carros incríveis, por trás das câmeras a realidade era bem diferente. Trabalhar na famosa oficina parecia o emprego dos sonhos, construir máquinas incríveis com uma equipe talentosa e ser visto por milhões. Só que nos bastidores, Aaron já percebia as rachaduras aparecendo, e a cada temporada, elas só aumentavam. No começo, tudo era divertido, as ideias fluíam, os projetos eram ousados, a energia era contagiante. Havia liberdade. Mas conforme o sucesso crescia e o dinheiro entrava, a dinâmica mudou. Não era mais sobre construir carros únicos, era sobre cumprir prazos. A emissora queria entregas mais rápidas, cronogramas mais apertados e cenas mais dramáticas. E foi aí que o espírito da série começou a se perder, junto com o homem que o tornou inesquecível. O que antes parecia um simples programa de carros para apaixonados por motores, começou aos poucos a se transformar em um reality show atrás de audiência. E para alguém como Aaron, isso era um problema sério. Ele nunca se interessou por dramas forçados, nem por atalhos que sacrificassem o trabalho bem feito só para criar uma boa história na TV. Ele queria construir carros do jeito certo,
com tempo, dedicação e perfeição, não de forma apressada. Mas, à medida que o cronograma da produção ficava cada vez mais apertado, a liberdade criativa dele começou a desaparecer. Projetos que normalmente levariam meses para serem concluídos precisavam ser entregues em semanas, às vezes até em poucos dias. Isso significava abrir mão dos detalhes, da inovação e daquele toque artesanal que era a marca registrada de Aaron. E quanto mais popular o programa ficava, mais ele parecia roteirizado. Embora o canal Discovery nunca tenha classificado oficialmente a série como um reality roteirizado, os episódios começaram a soar ensaiados demais. Mas não era só o processo de construção que o incomodava. O clima dentro da oficina também mudou. Com a fama vieram os holofotes e as distrações. Muita gente começou a circular pelo local, pessoas que nunca haviam pegado sequer uma chave inglesa na vida. Ele passou a se sentir mais como um ator do que como um construtor. Enquanto isso, a diferença entre ele e Richard ficava cada vez mais evidente. E embora ele nunca tenha reclamado publicamente, quem o conhecia de perto notava a mudança. Aaron já não se divertia mais, não se orgulhava das construções apressadas e, o mais importante, já não se sentia realizado. O ponto de ruptura estava próximo. O programa começou a perder audiência. O público mais fiel, aquele que assistia pelo amor à mecânica e ao talento, já não se via mais representado. E foi aí que os caminhos se dividiram de vez. Hoje, Aaron e Richard vivem em mundos completamente diferentes, ligados pela história, mas seguindo trajetórias opostas. Um buscou paz, o outro o império. Aaron optou pela discrição, sem manchetes sensacionalistas, sem tour de retorno, apenas focado em construir do jeito que sempre quis. Através da sua empresa, a ArcLight Fabrication, ele continua trabalhando em projetos complexos, caminhonetes Ford, customizações completas e peças de engenharia artesanal. O tipo de trabalho que ele nunca conseguiu fazer na série que projetou para o mundo. É o estilo de vida de alguém que deixou a fama para trás, não porque precisou, mas porque quis. Ele ainda aparece em alguns eventos automotivos ou concede entrevistas ocasionais, mas sem buscar os holofotes. Ele não precisa disso. Sua reputação foi construída com respeito, talento bruto e anos de dedicação, quando quase ninguém sabia quem ele era. Já Richard seguiu o caminho oposto. Transformou a marca Gas Monkey em uma verdadeira máquina de negócios e abriu restaurantes. Lançou sua própria marca de tequila, expandiu o merchandising e mergulhou de cabeça no mundo do conteúdo digital. Richard continua vivendo sob os refletores e sabe muito bem como manter o público assistindo. Mas há uma pergunta que os fãs sempre fazem. Será que o Aaron e o Richard ainda se falam? Tudo indica que não. Já se passaram anos e os dois evitam comentar um sobre o outro. Em entrevistas, mantém o tom profissional, dizendo coisas como "tínhamos visões diferentes" ou "era hora de seguir em frente". A verdade é que ambos respeitam o que conquistaram juntos, mas nenhum deles quer voltar atrás. Aaron nunca nasceu para viver dentro da engrenagem da fama, e Richard não iria diminuir o ritmo por ninguém. Eles tiveram seu momento, deixaram sua marca, e seguiram caminhos distintos. Mas se hoje você perguntar aos fãs quem realmente fez a série ser o que foi, a resposta será quase unânime: Aaron Kaufman. O que tornava o programa especial era justamente o contraste, a energia acelerada de Richard e o perfeccionismo quase obsessivo dele. Essa tensão criativa foi o motor que impulsionou o sucesso da série. Anos depois, Richard declarou: "Cansei do drama." Após 16 temporadas, ele afirmou que queria focar em novos negócios, longe do desgaste da televisão. Parecia uma decisão estratégica, mas os fãs sabiam que havia algo mais por trás. Aaron não saiu brigado, nem perdeu o controle, como tantos outros nomes da TV. Ele fez algo muito mais difícil: escolheu a integridade em vez da fama. No mundo movido por pressa, espetáculo e aparências, ele fez o oposto. Ele se afastou, não por necessidade, mas porque se recusou a deixar sua paixão ser engolida por prazos e decisões de executivos. Essa escolha definiu quem ele é. Sua saída do programa não foi o fim, foi um recomeço. Mas fica a dúvida: será que era o talento de Aaron que mantinha a dupla do barulho vivo? Será que o programa perdeu sua alma quando ele saiu? E será que essa saída escondeu algo muito mais profundo? Deixe sua opinião aí nos comentários. O que você acha que realmente aconteceu entre Aaron e Richard? Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e confira os vídeos relacionados que estão aparecendo agora na tela.